Eu nunca pensei que uma simples troca de pneu pudesse quase mudar o rumo da minha vida inteira. Aquela madrugada na BR-101 ainda é algo que eu tento esquecer, mas toda vez que fecho os olhos, lembro da figura parada na beira da estrada, alta, demais para ser algo comum, imóvel, como se estivesse esperando por mim. E o pior é que, quando finalmente terminei o que precisava fazer, descobri que ela já não estava onde deveria estar. Pode parecer exagero, mas se você continuar assistindo, vai entender por que até hoje eu evito contar essa história. Antes de começar, aproveita e já se inscreve aqui no canal, porque o que você vai ouvir agora é apenas um dos muitos relatos reais que eu trago, e você não vai querer perder os próximos. Tudo começou de um jeito tão simples que parecia apenas mais uma viagem tranquila. Eu estava voltando para casa depois de visitar familiares no interior. A estrada estava praticamente deserta e o relógio no painel marcava pouco mais de 3 da manhã. Eu já estava cansado, mas confiante de que conseguiria chegar antes do amanhecer. Só que, sem aviso algum, o carro tremeu de uma forma estranha e eu senti a direção puxando para o lado. Não demorou muito para perceber que algo estava errado com o pneu. Olhei pelo retrovisor e vi que não vinha nenhum carro. Reduzi a velocidade e encostei no acostamento. Aquela parte da estrada parecia interminável, sem sinal de vida, sem um posto de gasolina à vista. Eu sabia que, naquele horário, parar no meio de uma rodovia como aquela não era a melhor das ideias, mas não tinha escolha. O pneu tinha furado de vez, e eu precisava resolver aquilo antes que piorasse. Peguei o celular e ativei a lanterna, para verificar a situação. O dano era grande, não dava para rodar mais 1 metro sem trocar. Abri o porta-malas e peguei o macaco e o estepe. Foi aí que comecei a sentir aquela estranha sensação de que não estava sozinho. Não era medo ainda, mas uma inquietação que me fez olhar rapidamente para os lados, como se algo ou alguém pudesse surgir a qualquer momento. Tentei ignorar o desconforto e me concentrar no que precisava fazer. Posicionei o macaco, comecei a erguer o carro e me forcei a pensar que estava apenas cansado. Mas mesmo assim, meu olhar teimava em se desviar para o acostamento mais à frente. Foi então que percebi algo que, no momento, achei que fosse apenas fruto do meu cansaço. Uma figura muito alta, imóvel, na beira da pista. Ela estava distante, talvez uns 20 metros à frente, e parecia estar usando um capuz que cobria o rosto. Não consegui distinguir detalhes, apenas a altura incomum e o fato de que permanecia completamente parada, voltada para a minha direção. Não havia motivo para que alguém estivesse ali, no meio do nada, a essa hora. Minha primeira reação foi fingir que não tinha visto nada e continuar mexendo no pneu. Mas não deu muito certo. A cada nova olhada, parecia que aquela figura estava um pouco mais próxima. Não cheguei a ver o momento em que se moveu, e isso me deixou ainda mais inquieto. Comecei a me perguntar se não estava apenas imaginando, se não era um reflexo estranho da luz do meu celular. Só que, por mais que eu tentasse encontrar uma explicação lógica, nada se encaixava. A cada minuto que passava, a sensação de que estava sendo observado aumentava. Eu não queria me apavorar, porque sabia que precisava terminar o serviço, rápido e sair dali, mas minha atenção já não estava mais no pneu. Parte de mim queria entrar no carro e ir embora, mesmo com o pneu avariado, mas outra parte queria provar para mim mesmo que não havia nada de errado, que tudo não passava de um momento de paranoia. Foi nesse impasse que percebi que aquela noite não seria como qualquer outra. Havia algo ali, algo que não fazia sentido. E eu estava preso no meio da estrada, sozinho, sem ninguém por perto para confirmar se eu estava ou não ficando louco. E o pior é que, por mais que eu tentasse acelerar o concerto, minhas mãos pareciam mais lentas, como se o próprio tempo estivesse contra mim. Essa foi apenas a primeira impressão do que viria a se tornar a madrugada mais estranha e perturbadora da minha vida.
O que aconteceu nos minutos seguintes não só confirmou que eu não estava imaginando, como me fez entender que estar sozinho em uma estrada deserta é um risco que vai muito além do que a gente imagina. Mas isso eu só vou contar no próximo trecho dessa história. A viagem tinha começado horas antes, ainda no final da tarde. Eu havia saído sem pressa, aproveitando para rodar tranquilamente enquanto o céu escurecia aos poucos. A BR-101 naquele trecho é longa e reta, com alguns pontos de mata fechada, nas laterais e raras entradas para pequenas comunidades. Ao anoitecer, o movimento foi diminuindo até que por volta da meia-noite já eram raros os faróis cruzando o meu caminho. Apesar disso, me sentia confiante, até porque estava acostumado a viajar à noite. Porém, ao passar das 2 horas, o cansaço começou a pesar. Bebi o resto do café que tinha levado em uma garrafa térmica. Coloquei uma música baixa e continuei, tentando manter o foco no asfalto à frente. O relógio digital no painel parecia andar devagar demais. O trecho que eu percorria não tinha praticamente nenhuma iluminação, e as poucas placas refletiam a luz dos faróis por segundos antes de sumirem novamente no escuro. Minha atenção estava voltada para a estrada, até que uma leve trepidação no volante começou a me incomodar. No início pensei que fosse o asfalto irregular, mas percebi que a vibração aumentava rápido demais para ser algo simples. Soltei um suspiro pesado e já comecei a imaginar o que poderia estar acontecendo. Foi então que, em questão de segundos, a sensação mudou de incômoda para alarmante. O carro deu uma puxada brusca para o lado, me obrigando a segurar firme a direção. Eu sabia o que aquilo significava. Pisei no freio de forma controlada e senti o carro perder velocidade enquanto a trepidação aumentava. Olhei pelo retrovisor e confirmei que não havia ninguém atrás. A pista estava completamente vazia e o breu ao redor parecia engolir qualquer sinal de vida. Eu tinha 2 opções: continuar rodando lentamente, arriscando danificar ainda mais o carro, ou parar ali mesmo e resolver. Pela força com que a direção estava puxando, não haveria como seguir muito adiante. Respirei fundo e comecei a buscar um ponto mais largo no acostamento. Não queria parar em qualquer lugar, ainda mais àquela hora. A estrada era tão silenciosa que parecia que eu tinha atravessado para outro mundo, onde ninguém mais existia além de mim. Após alguns metros, encontrei um trecho reto e relativamente aberto, o que pelo menos me dava a sensação de conseguir ver se alguém se aproximasse. Encostei o carro, desliguei os faróis e por um momento fiquei sentado no banco, ainda segurando o volante, como se estivesse me preparando psicologicamente para sair. Naquele instante, percebi o quanto a escuridão parecia mais densa do lado de fora do que de dentro do carro. Abri a porta e senti o ar mais frio bater no rosto. Dei a volta até o lado direito e confirmei o que já imaginava. O pneu dianteiro estava completamente murcho. Passei a mão pela borracha e senti que havia estourado próximo à borda. Era impossível improvisar. Teria que trocar ali mesmo. Caminhei até o porta-malas e comecei a separar as coisas. Macaco, chave de roda e o estepe. Organizei tudo, no chão, tentando manter a calma e não pensar no que poderia estar espreitando naqueles arredores. Enquanto me abaixava para posicionar o macaco, a mente começou a pregar peças. Pensei no quanto aquele trecho era isolado, lembrei de histórias que já tinha ouvido sobre assaltos em rodovias, sobre pessoas desaparecidas após encostarem em acostamentos. Sempre achei exagero, mas parado ali, sozinho e vulnerável, percebi como tudo poderia acontecer rápido. Tentei afastar essas ideias, mas era inevitável imaginar que, se algo surgisse de repente, eu teria pouquíssimo tempo para reagir. A cada segundo que passava, eu me tornava mais consciente da minha própria exposição. Não havia iluminação pública, e o farol de algum carro só apareceria muito depois, caso viesse alguém. Meu único recurso era a lanterna do celular, que deixava o entorno parcialmente iluminado, mas criava sombras estranhas no chão. Ainda assim, me forcei a focar no que estava fazendo. Quanto mais rápido terminasse,
mais rápido sairia dali. Foi nesse ponto que comecei a sentir uma estranha impressão de que aquela parada não seria apenas um contratempo mecânico. Não havia nada de concreto acontecendo, mas era como se uma presença invisível estivesse acompanhando cada movimento meu. A estrada parecia maior, o escuro mais espesso e a distância até qualquer outro ser humano, infinita. Eu ainda não sabia. Mas aquele era apenas o início de uma série de acontecimentos que transformariam aquela madrugada em uma lembrança impossível de apagar. Nos próximos minutos, eu deixaria de lado qualquer explicação lógica para o que estava prestes a acontecer. E naquele instante, ainda não fazia ideia de que não estava tão sozinho quanto pensava. Permaneci alguns segundos imóvel, sentado no banco do motorista, observando a escuridão à frente, como se estivesse tentando prever qualquer movimento. Não era medo explícito ainda, mas uma cautela instintiva, algo que me fazia pesar cada passo antes de sair do carro. Eu sabia que quanto mais demorasse para agir, mais tempo ficaria exposto ali, mas a simples ideia de abrir a porta e me colocar no acostamento me causava um desconforto crescente. A estrada, silenciosa e vazia, parecia esconder algo que eu ainda não conseguia identificar. Respirei fundo, peguei o celular e abri novamente a porta, dessa vez com mais determinação. O asfalto frio sob os pés e o ar noturno mais denso deram uma sensação de isolamento quase sufocante. A poucos metros, a rodovia se perdia no horizonte e o breu só era interrompido pela fraca luz da lanterna do celular. Segui até a traseira do carro, abri o porta-malas e comecei a organizar tudo para trocar o pneu. Era um procedimento simples, mas naquele contexto, cada gesto parecia lento e calculado demais. Enquanto manuseava as ferramentas, notei que havia escolhido parar em um ponto onde o mato alto se aproximava bastante da pista, formando uma parede irregular e escura ao meu lado direito. Isso me incomodou porque qualquer coisa poderia estar escondida ali sem que eu percebesse. Por instinto, mantive a visão periférica ativa, sempre conferindo aquela borda de vegetação enquanto me preparava para iniciar o serviço. Posicionei o macaco no ponto certo, mas minha atenção estava dividida. Eu estava tão consciente do espaço ao meu redor que cada sombra parecia ter um contorno mais definido do que realmente tinha. Ainda não havia visto nada de incomum, mas minha mente já começava a trabalhar com hipóteses. Desde um animal silvestre até a possibilidade de alguém aparecer repentinamente vindo do mato. A lógica dizia que era improvável, mas a sensação persistente dizia o contrário. Decidi que seria rápido. Fiz um plano mental. Erguer o carro o suficiente, retirar o pneu danificado, colocar o estepe e sair dali sem hesitar. Mas conforme girava a manivela do macaco, percebi que minha velocidade não dependia só de mim. Cada vez que meus olhos se desviavam para o entorno, perdia alguns segundos tentando identificar se algo tinha se movido. Era como se meu corpo se recusasse a ignorar o que meus instintos estavam apontando. A parte mais desconfortável era o contraste entre a estrada completamente vazia e o pensamento constante de que talvez eu não estivesse realmente sozinho. Esse tipo de tensão silenciosa desgasta, porque não há nada visível para enfrentar. Mas a mente insiste que existe uma ameaça. E essa ameaça, quando não se revela, se torna ainda mais intimidadora. Foi nesse momento que comecei a notar um detalhe sutil: a ausência de qualquer sensação de vento. A noite estava estática, e isso só reforçava a ideia de que qualquer alteração no ambiente, por menor que fosse, chamaria minha atenção de imediato. Essa percepção me deixou mais alerta, como se eu estivesse em um ponto de observação cercado por algo que preferia se manter oculto. Enquanto isso, meus pensamentos voltavam para a questão prática. Eu não podia perder tempo imaginando cenários. Precisava focar no pneu, e rápido. Mas, por mais que me esforçasse para manter o ritmo, parecia que cada movimento ficava mais lento, como se algo invisível estivesse interferindo na minha pressa. Não era apenas cansaço, havia uma estranha resistência,
como se aquele lugar quisesse me manter ali por mais tempo. Comecei a pensar no quanto estava vulnerável naquele instante. A porta do carro estava destrancada, a mala aberta, minhas costas viradas para a pista. Qualquer aproximação seria imperceptível até que fosse tarde demais. A noção dessa fragilidade me fez redobrar a atenção e olhar mais vezes para trás, mesmo sem ver nada que justificasse o incômodo. Naquele ponto, a estrada já não parecia apenas um caminho deserto, mas sim um corredor longo e silencioso, pronto para revelar algo inesperado a qualquer segundo. E, embora eu tentasse manter o foco no que fazia, sabia que a verdadeira razão para o meu desconforto ainda estava prestes a aparecer. O que quer que fosse, estava se aproximando de forma calculada, esperando o momento certo para se mostrar. A primeira vez que senti que algo estava realmente errado foi quase imperceptível. Eu estava inclinado, soltando as porcas da roda, quando uma sensação súbita me fez parar no meio do movimento. Era como se alguém estivesse me observando, de um ponto fixo, sem se mover, mas com a atenção totalmente voltada para mim. Não havia barulho, não havia sinal concreto, mas a certeza era tão clara que cheguei a me virar de forma instintiva, varrendo o acostamento com a luz fraca do celular. Tudo parecia normal, e talvez esse fosse o detalhe mais inquietante. Me forcei a voltar ao trabalho, mas a tensão no corpo não passou. É estranho como, mesmo sem prova alguma, a mente sabe quando algo não está no lugar. Era uma sensação que não vinha do raciocínio lógico, mas de um instinto básico primitivo, como se eu estivesse sendo caçado. Meus ombros ficaram pesados, como se qualquer movimento brusco fosse chamar a atenção de algo que eu não queria ver. Decidi fazer um teste rápido. Sem virar o rosto, movi apenas os olhos para o limite da rodovia, para a faixa de grama alta que acompanhava o asfalto. Nada. Apenas o mesmo cenário silencioso e imóvel. Mas ainda assim a sensação não se desfez. Pelo contrário, parecia ganhar força a cada segundo, como se a própria ausência de movimento fosse a prova de que havia algo ali. Continuei girando a chave de roda, mas agora meus movimentos estavam mais curtos, quase mecânicos. Eu queria terminar logo, mas também não queria demonstrar pressa demais. Era como se, no fundo, eu acreditasse que agir de forma normal poderia enganar o que quer que estivesse me observando. Essa estratégia, se é que podia chamar assim, me mantinha num estado de autocontrole forçado, que só servia para aumentar a tensão interna. Minha mente começou a buscar explicações mais racionais. Talvez fosse apenas paranoia pelo horário e pelo isolamento. Talvez algum caminhoneiro tivesse parado mais adiante e estivesse observando por curiosidade. Mas nenhuma dessas hipóteses encaixava de fato. O que eu sentia era direcionado, intenso, quase físico, e quem quer que fosse, não queria ser visto. Resolvi varrer o acostamento novamente com a luz. Mudei de posição e iluminei a beira da estrada de forma mais lenta, como se estivesse procurando por qualquer irregularidade. Foi aí que percebi algo curioso. O mato alto à frente, uns metros adiante, parecia levemente inclinado, como se alguém tivesse passado por ali recentemente. Não era o suficiente para afirmar que havia uma pessoa, mas também não era algo que eu pudesse ignorar. O desconforto se transformou em vigilância ativa. Eu já não estava apenas consertando um pneu. Eu estava monitorando o perímetro, atento a qualquer sinal. Isso fazia com que cada segundo se estendesse, como se o tempo tivesse desacelerado. Entre uma conferida e outra, percebi que havia começado a guardar mentalmente cada detalhe do ambiente. A posição dos arbustos, a inclinação da pista, até pequenas pedras no acostamento. Eu queria gravar a cena na memória, como se fosse precisar dela depois. Mesmo com toda essa atenção, nada surgia. E essa ausência era quase pior que a presença. A expectativa constante de que algo apareceria a qualquer instante estava desgastando minha concentração. Eu sentia como se estivesse sendo observado por alguém que sabia exatamente como se esconder,
que entendia o limite da minha visão e se mantinha sempre um passo além dele. Nesse ponto, comecei a perceber que minha respiração estava mais curta, controlada, como se quisesse minimizar qualquer som que pudesse me denunciar. Era uma reação automática e eu nem percebi quando comecei a fazê-la. Essa economia de movimentos e de ruídos só reforçava a sensação de que eu estava numa situação em que qualquer erro poderia ter consequências sérias. Eu não tinha visto nada concreto ainda, mas já estava claro para mim que havia algo naquela estrada que não pertencia à rotina de uma madrugada comum. E no fundo eu sabia que mais cedo ou mais tarde aquilo iria se mostrar. A questão era se eu estaria pronto quando acontecesse. Foi quando abaixei novamente para retirar o pneu furado que percebi, pelo canto do olho, uma figura imóvel a poucos metros do outro lado da pista. Não foi um movimento brusco ou algo chamativo. Era apenas uma silhueta alta, muito mais alta do que qualquer pessoa que eu tivesse visto de perto, vestindo um capuz que cobria quase todo o rosto. Ela estava parada, de frente para mim, como se o simples fato de estar ali já fosse suficiente para comunicar sua presença. Por um segundo pensei que fosse um reflexo da minha mente, fruto da tensão acumulada. Mas ao piscar e olhar de novo, a silhueta permanecia exatamente no mesmo ponto. Meu primeiro impulso foi tentar entender se era alguém pedindo ajuda ou apenas um transeunte. Mas havia algo no modo como essa pessoa, se é que era uma pessoa, permanecia imóvel, sem acenar, sem dar um passo, sem sequer parecer respirar, que tornava tudo mais estranho. Ela não estava lá para interagir, estava lá para observar. A luz fraca do meu celular mal conseguia atravessar a escuridão até o outro lado da rodovia, e isso me impedia de ver detalhes do rosto ou das mãos. Só conseguia distinguir que estava encapuzada e com uma postura ereta demais para parecer casual. Meu cérebro buscou justificativas lógicas. Talvez fosse um caminhoneiro esticando as pernas, ou algum morador da região curioso com a situação. Mas a BR-101, naquele trecho, não tinha casas próximas, e o horário tornava a ideia ainda mais improvável. Quem estaria ali, às 3 da madrugada, parado, sem fazer absolutamente nada além de me encarar? Essa pergunta começou a martelar na minha mente. Não sabia se deveria demonstrar que percebi ou fingir que não notei. Optar pela segunda opção parecia mais seguro. Continuei mexendo no carro, ajustando o macaco, retirando as porcas, mas agora cada gesto era estudado. Meus olhos, mesmo focados no trabalho, estavam prontos para capturar qualquer sinal de movimento vindo daquela direção. Eu sabia que, se ele ou ela desse um passo, meu corpo reagiria antes da minha mente processar. O desconforto cresceu quando percebi que, apesar de estar ali parado, não parecia haver curiosidade na postura daquela figura. Não era o tipo de olhar de quem está intrigado ou querendo entender o que acontece. Era um olhar fixo, quase clínico, como se estivesse avaliando cada um dos meus movimentos. Essa ausência de interação era mais perturbadora do que qualquer grito ou abordagem poderia ser. Decidi erguer levemente o celular para tentar iluminar melhor a figura, como quem está apenas checando o entorno. A luz atingiu parte do corpo, revelando um casaco escuro e um tecido grosso no capuz, que cobria completamente a face. Nenhum detalhe além disso. Nenhuma reação. Era como se aquele indivíduo soubesse exatamente até onde a minha luz poderia alcançar e tivesse se posicionado de propósito para não revelar nada além do necessário. Meu corpo estava dividido entre duas urgências: terminar logo o concerto e entrar no carro, ou confrontar de alguma forma para tirar a dúvida sobre quem era. Mas havia um terceiro instinto, mais forte, que me dizia para não chamar atenção para o fato de que eu o tinha visto. E de alguma forma, parecia que aquela figura também sabia disso, porque não se mexia, não fazia sons, apenas mantinha a mesma postura inabalável. O clima mudou dentro de mim. Já não era apenas tensão, era a sensação clara de que eu estava participando de algo que não tinha controle.
Era como se aquele homem, e eu começava a assumir que fosse um homem pelo porte, estivesse ditando o ritmo da situação. Eu era apenas o alvo, e ele, o observador paciente, esperando para ver até onde eu iria sem sair correndo. Enquanto eu pensava, percebi que minhas mãos estavam mais trêmulas, e isso tornava os movimentos de retirada do pneu mais lentos e imprecisos. A pior parte era sentir que a lentidão jogava contra mim, estendendo o tempo em que eu precisava ficar exposto ali. Mas, ao mesmo tempo, acelerar demais poderia parecer uma reação evidente, e eu não queria dar nenhum sinal que pudesse provocar aquela presença. Naquele momento, entendi que, independentemente do que fosse ou do que quisesse, aquela figura não estava ali por acaso. Ela tinha escolhido estar naquele ponto, naquela hora, e por algum motivo que eu ainda não conseguia compreender, tinha escolhido me observar. E essa simples escolha, feita por alguém que eu não conhecia, era suficiente para transformar aquela madrugada em algo que eu jamais esqueceria. Foi nesse ponto que percebi algo ainda mais perturbador. Por mais que eu mantivesse os olhos fixos no pneu e no macaco, parecia que a presença dele estava cada vez mais próxima. Não havia som de passos, nenhum deslocamento perceptível. Mas a sensação de distância diminuindo era tão real que, por instantes, cheguei a me perguntar se minha mente não estava me pregando peças. Continuei trabalhando, mas a pressão no peito aumentava como se o ar estivesse mais pesado, e cada respiração exigisse mais esforço. Era como se a estrada, antes imensa e vazia, estivesse encolhendo ao meu redor, fechando o espaço entre nós. Tentei racionalizar a situação, lembrando que a escuridão, o isolamento e o horário poderiam distorcer a percepção de profundidade. Mas a cada vez que eu discretamente lançava um olhar para a margem oposta, a impressão de proximidade se intensificava. A figura parecia estar a um passo mais adiante, como se fosse se aproximando em silêncio com uma paciência calculada. Não havia pressa, não havia intenção de se revelar por completo. Apenas um avanço quase imperceptível, que só era notado porque eu estava hipervigilante. A minha vontade de entrar no carro e sair dali imediatamente era esmagadora, mas o pneu ainda estava fora e a roda sem fixação. Se eu tentasse partir naquele estado, correria o risco de um acidente grave logo em seguida. Era como estar preso num jogo de xadrez, onde cada movimento errado poderia me colocar em xeque-mate. E a outra peça parecia saber exatamente quais eram as minhas limitações. Essa sensação de impotência começou a me corroer por dentro, mas eu não podia demonstrar. Foi então que decidi fingir um comportamento neutro, tentando disfarçar qualquer indício de medo. Me agachei novamente e comecei a encaixar o estepe, mas percebi que meus dedos estavam ficando gelados, não pela temperatura da madrugada, e sim pelo nervosismo que não dava trégua. O tempo parecia se arrastar de propósito, como se cada segundo fosse esticado ao máximo, tornando o concerto mais demorado do que realmente era. Enquanto eu me concentrava no encaixe da roda, não pude evitar notar um detalhe que me fez arrepiar. Mesmo sem mexer a cabeça, eu percebia que a silhueta já não estava mais completamente à vista. Ela parecia se misturar com a sombra de um poste mais adiante, como se tivesse se deslocado levemente, o suficiente para continuar me observando, mas dificultar a percepção exata de onde estava. Essa mudança sutil foi mais desconcertante do que qualquer aproximação direta. Decidi que precisava ter certeza do que estava acontecendo, mas sem demonstrar que estava observando. Então, enquanto apertava as porcas com movimentos lentos, inclinei o corpo levemente para um lado, na tentativa de usar minha visão periférica ao máximo. Foi aí que percebi. A postura dele tinha mudado. Antes imóvel, agora parecia levemente curvado para frente, como se tentasse enxergar melhor o que eu fazia. Essa inclinação quase imperceptível denunciava um interesse ativo que antes não estava tão evidente. A partir desse momento, minha prioridade mudou. Já não era apenas consertar o carro, mas terminar a tarefa sem gerar qualquer estímulo
que fizesse aquela presença atravessar a pista. Eu comecei a apertar as porcas de forma mais metódica, mas também mais ágil, equilibrando a necessidade de rapidez com a de não demonstrar nervosismo extremo. Era como andar numa corda bamba. Qualquer passo em falso poderia me fazer despencar. Foi então que percebi um fenômeno curioso. Mesmo sem ouvir absolutamente nada, eu sentia uma espécie de pressão no ar ao meu redor, como se houvesse algo carregado, denso, acompanhando cada movimento. Essa percepção não era física no sentido comum, mas se manifestava de forma tão clara que eu sabia que não era fruto apenas da imaginação. Eu sentia que aquele homem, ou o que quer que fosse, tinha total consciência de que estava afetando o ambiente. Enquanto finalizava o último aperto, me dei conta de que o verdadeiro problema talvez não fosse a aproximação física dele, mas a incerteza. Eu não sabia se ele iria continuar parado, se cruzaria a estrada ou se simplesmente desapareceria. Essa ausência de padrão tornava impossível prever o próximo passo, e isso me deixava vulnerável em todos os sentidos. Era como estar diante de um predador que ainda não decidiu se vai atacar. E foi exatamente nesse momento, enquanto eu guardava a chave de roda e me preparava para baixar o carro do macaco, que senti algo que mudaria completamente o rumo daquela madrugada, a impressão súbita e incontestável de que ele não estava mais sozinho. A sensação de que ele não estava mais sozinho não veio de um som ou movimento visível. Foi algo mais instintivo, quase como se meu corpo tivesse captado uma mudança no ambiente antes da minha mente processar. Era como se a atenção daquela figura fosse dividida agora, como se houvesse outra presença, não muito distante, mas ainda fora do meu campo de visão. Não era apenas a impressão de que alguém havia chegado, mas a certeza de que a dinâmica naquela estrada tinha mudado. E essa mudança, por si só, foi suficiente para fazer o ritmo da minha respiração mudar. Decidi não olhar imediatamente para os lados, porque isso denunciaria que eu tinha percebido algo. Continuei focado no carro, mas minha mente trabalhava em alta rotação. Quem mais estaria ali? Teria vindo junto com o homem do capuz? Seria outra pessoa desconhecida, igualmente interessada em me observar? Ou talvez alguém que estivesse escondido, o tempo todo, aguardando o momento certo para se mostrar? Essas perguntas começaram a se multiplicar de forma sufocante. Meu corpo se mantinha imóvel, mas por dentro eu sentia a necessidade de mapear mentalmente o espaço ao redor. Comecei a relembrar cada ponto da estrada que estava ao meu alcance minutos antes. A curva a alguns metros à frente, o pequeno trecho de mato baixo no acostamento oposto e um ponto mais escuro perto de um poste inclinado. Foi nesse ponto escuro que minha atenção se fixou mentalmente, mesmo sem olhar diretamente. Algo me dizia que, se havia uma segunda presença, era ali que ela estava. O peso psicológico da situação aumentou quando percebi que a postura do homem alto havia mudado. De novo, ele não estava mais levemente curvado para a frente. Agora estava totalmente ereto, quase como se tivesse passado o turno da observação para alguém que acabara de chegar. Era um detalhe sutil, mas a sensação era a de que ele não precisava mais olhar diretamente para mim, porque já havia outro par de olhos fazendo isso. Essa ideia fez meu estômago se revirar. De repente, senti uma mudança brusca na temperatura ao redor, não no sentido físico medido por termômetro, mas como se uma corrente invisível tivesse passado por mim. Essa sensação veio acompanhada de uma estranha convicção. Quem quer que fosse essa segunda presença, estava mais perto do que eu gostaria de admitir. O mais desconfortável era a ausência de qualquer sinal audível de aproximação. Não havia passos, não havia folhas se mexendo, não havia respiração pesada. Apenas a certeza de proximidade. Decidi me movimentar para testar se sentiria algum reflexo dessa segunda presença. Inclinei o corpo levemente para dentro do carro, como se estivesse apenas pegando algo no banco do passageiro, e aproveitei para lançar um olhar rápido pelo retrovisor lateral. Não vi nada, mas essa ausência
Visual não me trouxe alívio, pelo contrário, era como se a estrada tivesse decidido esconder mais do que mostrar. E no fundo, eu sabia que o retrovisor não revelaria o que realmente estava ali. Foi então que percebi algo que me gelou por completo. O homem do capuz, mesmo de longe, não olhava mais diretamente para mim. Ele estava com a cabeça levemente virada para a direita, como se estivesse observando algo ou alguém que se encontrava mais próximo do meu lado do acostamento. Era como se ele estivesse aguardando uma ação dessa outra presença. Como se a verdadeira interação estivesse prestes a começar. Essa mudança na postura dele me fez entender que a ameaça não era mais apenas uma figura parada na beira da estrada. Havia um elemento invisível na equação, algo que não se mostrava por inteiro, mas que influenciava cada detalhe da situação. Era como se eu estivesse em um jogo de peças móveis, onde não conseguia enxergar o tabuleiro completo. E essa sensação de cegueira parcial era pior do que qualquer perigo evidente. Meu foco voltou para a conclusão do concerto, mas agora cada movimento era acompanhado de um planejamento mental de fuga. Pensei em entrar no carro e acelerar sem sequer guardar as ferramentas, mas temia que qualquer gesto brusco fosse o gatilho que essas presenças aguardavam. Então, mantive um ritmo calculado, controlando a ansiedade como se estivesse andando sobre gelo fino. Enquanto baixava o carro, do macaco percebi que estava prestes a ter que tomar uma decisão definitiva. Ou eu enfrentava o que quer que fosse essa segunda presença e tentava entender a situação antes de entrar no carro, ou simplesmente finalizava tudo e partia, aceitando que nunca saberia o que realmente aconteceu naquela madrugada. Mas antes que eu pudesse escolher, algo sutil mudou na estrada. Algo que me fez entender que a escolha talvez já não fosse minha. Quando olhei novamente para o acostamento, meu coração quase parou. O homem de capuz, que antes permanecia imóvel como uma estátua, agora não estava mais no mesmo lugar. Não houve nenhum som, nenhum sinal visível de movimento, mas ele havia se aproximado pelo menos uns 5 metros. Era impossível não perceber a mudança, porque a escuridão da madrugada não escondia uma sombra tão alta e marcante tão perto de mim. Por um instante, congelei. Meus olhos tentavam processar aquela aproximação silenciosa, como se o tempo tivesse desacelerado. Foi uma reação automática. Soltei a chave de roda e ergui a lanterna do celular com a mão trêmula, tentando iluminar o corpo do homem. O capuz continuava cobrindo a face, e mesmo com a luz apontada diretamente para ele, não consegui ver nenhum detalhe, nenhum rosto, nenhum movimento. Era como se ele fosse parte da escuridão. Aquela proximidade mudou tudo. Antes, parecia que ele estava ali apenas observando a distância, e essa distância me dava um fio de esperança, uma margem para pensar, respirar, agir. Agora, com ele tão perto, a sensação foi de uma invasão, de algo muito pessoal e ameaçador que me empurrava para fora da segurança relativa do carro. Eu sabia que precisava acabar rápido, mas o corpo não respondia como eu queria, ainda. Assim, fiz um esforço para recuperar o controle. Voltei a me abaixar, tentando ignorar a presença agora quase tangível, e terminei de encaixar a roda. As mãos estavam tão frias e trêmulas que a precisão se tornava um desafio constante. A mente parecia querer correr para longe dali, mas o corpo precisava cumprir a tarefa. Fiquei me perguntando quantas vezes, naquela situação, a razão e o instinto entravam em conflito. Olhei de relance para o outro lado da estrada, esperando que a segunda presença, aquela que eu sentia mas não conseguia ver, finalmente se revelasse. Mas tudo estava silencioso, vazio, e o que quer que estivesse lá parecia ainda mais oculto do que antes. Aquela ausência gritava tanto quanto a figura à minha frente, e me fazia sentir como se estivesse preso em uma armadilha que não podia ver por completo. A tensão naquele momento era quase palpável. Eu sabia que não podia me dar ao luxo de hesitar, mas a simples ideia de entrar no carro e partir parecia impossível. Eu queria muito acelerar e sumir, mas havia um medo que me paralisava,
Um medo mais profundo do que o receio de qualquer ataque físico. Era o medo do desconhecido, do invisível, do que poderia acontecer se eu tentasse fugir sem compreender. Enquanto apertava as últimas porcas da roda, senti um arrepio que subiu pela espinha. Não era frio nem vento. Era uma sensação de alerta, máxima, como se algo estivesse prestes a acontecer. Quando finalmente terminei, guardei as ferramentas rapidamente e me levantei, mantendo a lanterna apontada para a figura. Queria, de alguma forma, reafirmar que eu estava no controle, mesmo sabendo que não estava. Então, antes de me virar para entrar no carro, ouvi um leve ruído atrás de mim. Era tão discreto que poderia ter sido o vento, mas naquele momento eu não podia arriscar. Virei a cabeça lentamente. E lá estava ele. O homem de capuz, parado agora a poucos passos de distância, como se tivesse decidido que eu não poderia simplesmente ir embora. O capuz ainda escondia o rosto, mas o corpo estava completamente imóvel, carregando uma presença que não dava margem para dúvida. Nesse instante, entendi que aquela não era apenas uma parada para trocar pneu, nem uma madrugada qualquer na estrada. Era o começo de algo que ultrapassava a realidade. Um momento em que o inesperado e o inexplicável se encontravam no meio do nada. Eu estava diante de algo que desafiava a lógica, e a única certeza que me restava era que aquela figura não iria se mover até que eu fizesse algo. O que aconteceu depois disso mudou minha percepção para sempre. Foi uma noite em que o silêncio falou mais alto, em que o medo tomou forma e, principalmente, em que a estrada mostrou que, às vezes, o perigo não está no que você pode ver, mas no que está escondido na sombra. Mas essa parte eu só vou contar no próximo capítulo. Aquele momento congelado em que ele estava a poucos passos de mim parecia se estender por uma eternidade. Eu não conseguia desviar o olhar, mas ao mesmo tempo sentia o corpo pesado, como se fosse uma âncora presa no chão. Cada fibra do meu ser implorava para que eu reagisse, corresse ou até gritasse, mas um estranho silêncio, quase palpável, me imobilizava. Era como se toda a energia daquele homem de capuz emitisse uma força invisível que me prendia ali, sem chances de fuga. Tentei racionalizar. Lembrei das histórias que ouvira sobre estradas perigosas, sobre pessoas que encontraram estranhos naquele tipo de situação, e percebi que nenhuma delas jamais me preparou para o que eu estava vivendo. Não era apenas a presença física dele, mas algo muito mais profundo. Como se a própria atmosfera da madrugada na BR-101 tivesse sido tomada por uma tensão que não se explica. Era uma sensação que combinava medo e fascínio, um contraste que me deixava ainda mais vulnerável. O tempo pareceu dilatar quando lentamente eu comecei a dar um passo para trás, tentando manter uma distância segura. Ele não se moveu, não disse nada. Apenas permaneceu ali, imóvel, como uma sombra viva, um sentinela silencioso naquela rodovia deserta. Meu corpo inteiro estava em alerta, cada músculo tenso, cada pensamento concentrado em evitar qualquer gesto que pudesse provocar uma reação inesperada. Enquanto recuava, notei que a lanterna do celular, ainda acesa, lançava uma luz fraca, suficiente para delinear as formas ao nosso redor, mas não o suficiente para dissipar a escuridão que parecia engolir o homem. O capuz escondia o rosto e o que restava visível era apenas a altura imponente e a postura rígida. Era uma presença imponente e desconcertante, uma figura que parecia transcender a realidade daquela madrugada. A partir dali, percebi que não tinha mais controle sobre a situação. Eu não sabia quem ele era, o que queria, ou por que tinha me escolhido para estar ali, no meio daquela estrada solitária. Mas uma coisa estava clara. Eu era parte de um jogo que não entendia, e a única maneira de sair dali seria jogar de acordo com as regras invisíveis que ele ditava. Cada passo que eu dava para trás parecia ecoar no silêncio absoluto da rodovia. A sensação era que a própria noite estava me observando, testemunhando aquela troca silenciosa entre eu e o homem de capuz. Não havia ninguém mais ali. Nenhuma luz no horizonte.
nenhum som além da minha respiração pesada e o fraco som dos meus próprios passos. Quando finalmente atingi a porta do carro, a sensação de segurança aumentou, mas ainda assim, o homem não se afastou. Ele permaneceu imóvel, como uma figura de pedra, uma sombra que não se importava com minha presença, mas que ao mesmo tempo parecia observar cada movimento meu com um interesse incompreensível. Entrei no carro lentamente, fechei a porta e travei as travas. A sensação de alívio foi quase instantânea, mas não suficiente para apagar o medo que ainda corria pelas minhas veias. Olhei pela janela para tentar encontrar qualquer sinal do homem, mas ele continuava lá, parado na beira da estrada, imóvel e silencioso, como se fosse parte da própria escuridão. Liguei o motor, com as mãos ainda tremendo, e comecei a olhar em todas as direções antes de colocar o carro em movimento. Era como se eu estivesse prestes a deixar para trás não apenas o trecho da estrada, mas uma experiência que jamais sairia da minha memória. E enquanto eu dirigia lentamente para longe daquele ponto, uma dúvida insistente me acompanhava. O que aquele homem queria? Mas a resposta para essa pergunta eu só descobriria muito tempo depois, quando revivesse cada momento daquela madrugada e percebesse que a estrada guardava segredos que não podiam ser explicados com simples palavras. E essa parte da história eu vou contar no próximo episódio. Assim que o carro ganhou movimento, o alívio começou a se misturar com a adrenalina que ainda pulsava forte nas veias. O medo não desapareceu, pelo contrário. Parecia se transformar em uma vigilância constante. Olhava pelos retrovisores e pela lateral, esperando, talvez sem querer, que aquela figura alta de capuz reaparecesse a qualquer momento. A estrada atrás de mim seguia escura, quase engolida pela noite, e mesmo assim minha mente teimava em manter os olhos grudados no vazio que deixava para trás. Conforme os quilômetros passavam, percebi que não conseguia me livrar daquela sensação de ser observado. Não havia mais nenhuma silhueta ou sombra suspeita, mas a memória daquele homem parecia carregar um peso real, palpável, que grudava na minha pele. Eu tentava entender se aquilo tudo fora real ou fruto do cansaço e do isolamento, mas o frio na espinha e o suor frio nas mãos me diziam o contrário. Era como se aquela estrada tivesse me marcado de uma maneira que nenhuma outra experiência anterior conseguira. Enquanto dirigia, comecei a lembrar dos detalhes que tinham me incomodado durante o conserto do pneu. A ausência de vento, o silêncio absoluto, a sombra fixa na beira da pista, o modo como ele parecia medir meus movimentos. Era tudo tão estranho e fora do comum que, naquele momento, a única explicação lógica era aceitar que tinha vivido algo que desafiava a racionalidade. E isso me deixou com uma dúvida incômoda. O que aquele homem queria realmente? Eu sabia que a noite na BR-101 tinha uma reputação, mas até então eu nunca havia passado por nada além do óbvio. Agora, aquele encontro trazia uma nova camada para a história. Aquela presença parecia menos uma ameaça direta e mais um enigma, uma figura que se manifestava na fronteira entre o real e o inexplicável. Algo que me deixava alerta, mas também inquieto, como se aquela estrada guardasse histórias que eu nunca tinha ouvido. Minha mente começou a explorar possibilidades. Talvez aquele homem estivesse ali por algum motivo que nada tinha a ver comigo, e eu simplesmente fui pego na hora errada, no lugar errado. Ou talvez fosse um sinal de algo maior, uma mensagem que eu não conseguia decifrar naquele momento. Essas perguntas ficaram girando na minha cabeça enquanto eu dirigia, sem conseguir encontrar uma resposta que fizesse sentido. O silêncio no carro era cortado apenas pelo som do motor e pelo meu próprio pensamento acelerado. Cada sombra na estrada parecia ganhar vida, e o ritmo do meu coração batia em sintonia com a irregularidade do asfalto. Foi uma viagem longa, até o próximo posto, onde parei para tomar um café e tentar recuperar o fôlego. Mas mesmo ali, a sensação de estar sendo observado não desapareceu completamente. Olhei em volta no posto de gasolina, procurei rostos familiares, qualquer sinal de normalidade que pudesse afastar a sensação de que aquela estrada tinha algo diferente naquela madrugada.
mas tudo parecia comum demais, quase banal. E isso me fez pensar no quanto a experiência anterior tinha sido fora do padrão, um evento que não se encaixava naquele cenário cotidiano. Durante o café, tentei conversar com o frentista sobre a BR-101 àquela hora, perguntando se já tinha ouvido histórias estranhas ou relatos de aparições. Ele deu uma risada seca, disse que a estrada era só uma estrada, mas que as pessoas gostavam de inventar coisas para deixar as viagens mais interessantes. Aquilo me trouxe um leve sorriso, mas não dissipou o peso daquela noite dentro de mim. Voltei para o carro com o coração um pouco mais leve, mas a memória do homem de capuz continuava viva na minha mente. Eu sabia que, apesar de estar longe da estrada agora, aquela experiência não sairia de mim tão facilmente. Era como se tivesse deixado algo naquele acostamento, algo que me chamava para voltar e entender melhor o que havia acontecido. Enquanto pegava a estrada novamente, pensei no que faria caso voltasse ali. Se fosse um desafio, uma busca por respostas, ou apenas um confronto com meus próprios limites. E assim, com essa inquietação pulsando dentro de mim, eu segui adiante, sabendo que aquela madrugada na BR-101 tinha se tornado uma parte indelevelmente marcada na minha história. Uma parte que eu ainda precisava explorar. Nos dias que se seguiram, tentei racionalizar o que aconteceu naquela madrugada. Sempre que fechava os olhos, a imagem daquele homem de capuz vinha com força, ocupando meus pensamentos de forma invasiva. Não era só o medo que me consumia, mas uma curiosidade inquietante. Um impulso quase irresistível de entender o que estava por trás daquela presença silenciosa e imponente na beira da BR-101. Pesquisei relatos e histórias de viajantes e moradores locais, tentando encontrar algum padrão, algo que fizesse sentido com o que eu vivi. Descobri que, apesar da estrada ser usada diariamente por milhares, existem inúmeros relatos de figuras estranhas, avistamentos esporádicos de pessoas misteriosas e até casos de encontros bizarros que nunca foram explicados. Tudo isso criou uma atmosfera quase mítica em torno daquele trecho, onde o sobrenatural e o real se misturam na percepção das pessoas. Cada relato que lia, porém, tinha uma característica em comum: o elemento do inesperado. Assim como aconteceu comigo, as aparições não vinham acompanhadas de agressão direta ou explicações claras, mas de uma presença inquietante que parecia observar, medir e talvez julgar. A figura do homem alto e encapuzado era uma das mais frequentes, e as descrições batiam surpreendentemente com o que eu vi. Uma sombra quase humana, mas desconcertante na sua imobilidade e postura. Conversei com alguns motoristas experientes que contaram histórias em tom de alerta sobre os perigos de parar ali à noite. Eles falavam de uma sensação estranha, de pessoas que sentem olhos pesados sobre si, mas nunca veem um rosto. Essa ausência de rosto era um detalhe que me perseguiu mentalmente, porque o capuz daquela figura escondia justamente isso: a identidade, o olhar, qualquer traço humano que eu pudesse reconhecer. Em algumas noites, senti a vontade quase física de voltar até o local, de me confrontar com o desconhecido que deixei para trás. O medo ainda estava presente, mas havia uma necessidade de encarar aquela experiência de frente, como quem busca uma resposta que ultrapassa a razão. Era um misto de coragem e inquietação. Uma urgência de descobrir se aquilo tinha um significado mais profundo ou era apenas uma coincidência aterradora. Enquanto refletia, percebi que a BR-101, naquela madrugada, tinha se tornado um cenário que ultrapassava o simples acidente do pneu furado. Ela virou um espaço de encontro entre o real e o inexplicável, um palco onde minhas certezas foram colocadas à prova. E apesar do susto, algo dentro de mim estava despertando. A vontade de entender, de não fugir daquilo que não se pode explicar facilmente. Decidi que quando voltasse, iria preparado, não apenas com ferramentas para trocar o pneu, mas com a mente aberta e alerta para tudo que pudesse surgir.
Eu sabia que a estrada não entregaria respostas fáceis, mas queria estar pronto para encarar o que fosse necessário, mesmo que isso significasse enfrentar o que me causava medo. Essa experiência mudou minha forma de enxergar a noite, as estradas e os encontros inesperados. Aprendi que, às vezes, o mais assustador não está naquilo que vemos, mas naquilo que sentimos e não conseguimos compreender. O Homem de Capuz. Na BR-101 não era apenas uma figura misteriosa, mas um símbolo do que a escuridão pode esconder. Algo que desafia a lógica e provoca um desconforto real, mesmo sem precisar se manifestar completamente. Enquanto escrevo isso, sei que aquela estrada ainda guarda muitos segredos. Segredos que talvez só sejam revelados para quem estiver disposto a parar, olhar e enfrentar o que não se explica facilmente. E eu sei que um dia vou voltar, não por medo, mas para buscar o que ficou pendente naquela madrugada que mudou tudo. Por enquanto, essa é a história que posso contar. O relato de uma noite onde um pneu furado foi apenas o começo. O início de um encontro que marcou minha vida. Para sempre e que, quem sabe, terá um desfecho em breve. Voltar para a BR-101 naquela mesma madrugada parecia uma loucura quando decidi, dias depois, que precisava enfrentar de vez aquele mistério. A mente humana tem dessas coisas. Mistura medo, curiosidade e uma necessidade quase irracional de buscar respostas onde parece não haver nenhuma. Eu sabia que a estrada continuava lá, escura e silenciosa, e que o Homem de Capuz talvez estivesse à espera, ou talvez não. Mas o que eu não podia era continuar vivendo com aquela dúvida consumindo minhas noites. A sensação de dirigir até o local foi diferente daquela primeira vez. Agora eu estava consciente do que poderia encontrar, do que já tinha vivido, e essa consciência aumentava a tensão a cada quilômetro percorrido. O carro parecia mais pesado, o silêncio mais denso e a escuridão da noite mais intensa. Era como se a estrada tivesse se transformado em um portal para algo que eu não entendia completamente, mas que precisava confrontar. Quando estacionei, no acostamento, o cenário parecia o mesmo, porém minha percepção tinha mudado completamente. Aquele lugar que antes era apenas um trecho qualquer da rodovia, agora parecia um espaço onde o tempo e o espaço se misturavam de forma estranha. As sombras pareciam mais longas, as árvores mais densas, e o ar tinha uma espessura quase tangível. Eu desci do carro com um misto de determinação e respeito, consciente de que não estava apenas voltando para trocar um pneu. Olhei ao redor, procurando por qualquer sinal da figura que me atormentava. A princípio não vi nada além do acostamento, deserto e da estrada silenciosa. Mas o silêncio dessa vez parecia carregado, quase esperando por um movimento. E então, como se tivesse sido chamado, um leve movimento no mato alto chamou minha atenção. Não era a figura inteira, mas uma sombra, uma silhueta que parecia se dissolver entre as folhas. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho, e sem tirar os olhos daquela sombra que parecia me observar de volta. Foi nesse momento que percebi o quão vulnerável eu estava. A sensação era de que aquele homem de capuz não era apenas uma pessoa comum, mas uma presença que dominava aquele trecho da BR-101 de forma silenciosa, quase como um guardião ou um espectador invisível da madrugada. Enquanto caminhava, sentia a tensão aumentar, mas também uma estranha sensação de conexão com aquele lugar. Não era medo puro, era algo mais complexo, uma mistura de respeito, fascínio e inquietação. Eu estava ali para encarar o desconhecido, para buscar uma verdade que talvez não tivesse resposta, mas que precisava ser buscada mesmo assim. De repente, um sopro de vento frio passou pelo meu rosto, e por um instante, a sombra que eu observava pareceu tomar forma, ficando mais nítida, mais concreta. Eu podia ver a altura imponente, o capuz que escondia o rosto e a postura rígida que tanto me assustou naquela primeira noite. O homem não se moveu, não disse uma palavra, apenas continuou ali, como se estivesse me esperando para aquele reencontro. Eu respirei fundo e, pela primeira vez, tentei falar. Não sabia o que dizer. Não tinha perguntas específicas,
mas precisava estabelecer algum tipo de contato. A voz saiu baixa, quase um sussurro, perguntando se ele estava ali, se havia algum motivo para aquela presença naquela estrada. A resposta não veio em palavras, mas em um silêncio carregado que parecia responder tudo e nada ao mesmo tempo. A partir daquele momento, percebi que algumas coisas não precisam ser explicadas, que certos encontros são mais sobre sentir do que entender. O homem de capuz na BR-101 era uma presença que desafiava explicações simples, um símbolo do mistério que a madrugada guarda para quem está disposto a olhar. E naquele silêncio compartilhado, eu compreendi que a estrada sempre terá seus segredos e que eu fiz parte de um deles. Enquanto me afastava lentamente, sabia que aquela noite não encerrava a história. O encontro havia sido diferente, mas não menos enigmático. E talvez, em algum momento no futuro, aquela figura silenciosa e alta ainda cruzasse meu caminho novamente. Por enquanto, eu carregaria comigo a lembrança daquele momento, uma lembrança que se tornaria parte de quem eu sou, alguém que encarou o desconhecido na BR-101 e voltou para contar. Se você gostou do vídeo e quer mais relatos assustadores, deixe o like e compartilha com os seus amigos. Fique à vontade para compartilhar relatos que você conhece aqui nos comentários. Um abraço do Sr. Calafrio e não leia livros antigos demais.